duas coisas, duas notícias boas, e a gente vai discutir o motivo dessas duas notícias boas, aconteceram, e nós temos que explicar como, né? Ambas as matérias que eu vou tratar aqui agora estão disponíveis no site do Paulo Figueiredo Show. A primeira delas é essa aqui. Ministério Público Federal conclui que Bolsonaro não teve intenção de importunar a baleia e arquiva a investigação. Primeiro, o ridículo deste título. A gente às vezes não para pensar no quão ridículas se tornaram as manchetes de jornal. Bolsonaro não teve, como se alguém tivesse o intuito de importunar uma baleia, como se o Bolsonaro, presidente da República, olhasse uma baleia que está lá cuidando da vida dela e falasse: ah, vou foder com essa baleia. Lá vamos nós, vamos, não, pega um jet ski aqui que eu quero encher o saco dessa baleia. Obviamente, isso é de um ridículo absolutamente inexplicável. E, no entanto, está escrito na matéria. Diz assim, abre aspas, o Ministério Público Federal concluiu, sem oferecer denúncia, o inquérito que investigou se o ex-presidente Jair Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral de São Paulo. A investigação foi arquivada porque, na avaliação do Ministério Público, não ficou comprovado que o presidente teve a intenção de importunar o animal. A procuradora da República, Maria Rezende Capucci, que deve receber, eu chuto aí, pelo menos uns 50 conto por mês, afirma na decisão que, embora Bolsonaro tenha desrespeitado o distanciamento mínimo, não houve demonstração inequívoca da intenção de incomodar, maltratar, enfadar ou causar algum dano ou prejuízo de alguma espécie ao cetáceo. Esta intenção, no caso em análise, ainda que possa ter existido, não foi suficientemente demonstrada pelos elementos colhidos na investigação a justificar o início da persecução penal, afirmou a procuradora. Isso, de fato, é uma investigação que ocorreu com o dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Alguém pagou o salário desta moça que passou 2 anos fazendo uma investigação minuciosa que, coincidentemente, foi concluída, vamos falar sobre isso, na semana seguinte em que o Bolsonaro foi indiciado no outro inquérito, mas ela concluiu esse trabalho forense, né? Imagina se ouviram a baleia, né? Alguém especialista em baleiês, que para quem assistiu Procurando Nemo, né? É só você falar assim. Para quem tem criança. Essa investigação meticulosa, conduzida pelo pagador de impostos, foi concluída e, aparentemente, tudo indica que a baleia não vai recorrer da decisão. Mas há ainda outra tese estapafúrdia, que foi destruída nessa semana. E, finalmente, Alexandre de Moraes arquivou a investigação contra Bolsonaro por falsificação de cartão de vacina. A reportagem diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei por que a gente ainda põe esse título, Alexandre, arquivou nesta sexta-feira o inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. A decisão também beneficia o deputado federal Gutenberg Reis. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu o fim da investigação, argumentando que a Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid só no caso da vacina? No caso do golpe, quais foram as provas mesmo? Continua. A PF havia indiciado Bolsonaro, Cid e Reis pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informação. O parecer foi encaminhado à corte nesta quinta-feira passada, um dia após a primeira turma tornar réu Bolsonaro e outros 7 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua
porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Na decisão, Moraes concordou com Gonê. Olha, rapaz, e destacou que a legislação proíbe o recebimento de denúncias que se fundamente somente nas declarações do colaborador. O ministro disse que o oferecimento da denúncia deve estar embasado em provas autônomas e independentes, além de informações surgidas a partir da colaboração devidamente ratificadas por outras provas. Nossa, quem vê acha que a gente tem um sistema jurídico, o que não ocorreu no caso contra o ex-presidente do golpe. Não, minto, da vacina. Né? No golpe também não ocorreu, mas ainda assim a denúncia seguiu. Moraes também declinou a competência do STF em relação aos demais investigados no inquérito. Com isso, a investigação foi remetida à primeira instância. No entanto, o acordo de elaboração premiada, de colaboração premiada de Cid, usado como base para o inquérito do golpe, permanece válido, mesmo sem absolutamente nenhuma prova. Ou seja, do nada, o Ministério Público Federal e o Alexandre decidiram arquivar 2 investigações contra o presidente Bolsonaro que se arrastaram por anos. Uma no dia seguinte e a outra na semana seguinte, onde o Bolsonaro foi denunciado e denúncia aceita, se tornou réu no inquérito do golpe fajuto. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E vejam, o que é importante extrair dessa história é que agora os tribunais estão dizendo que Bolsonaro é inocente, não cometeu crime algum, que ninguém tem prova de nada. Mas, peraí, e o que vocês falaram durante esses 2 anos? E o linchamento público sofrido pelo ex-presidente? Então, presidente, em algum momento? Vão fingir que não aconteceu? Foi mal aí? Segue a vida? Veja, eu tenho que fazer aqui uma retrospectiva, direto do túnel do tempo, porque é importante expor a canalice e a hipocrisia desse pessoal. Quando a gente diz que nós estamos tratando com canalhas, com psicopatas, etc, etc, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Primeiro, sobre a baleia. Não estou falando de você, ministro Flávio Dino. Estou falando da outra baleia. Nós temos essas 2 pérolas. Bota aí pra gente o primeiro vídeo do Thales. Menor respeito pela questão ecológica, muito menos por animais. Ele nem por ser humano ele tem muito. Ele já disse que ele é treinado para matar, não é treinado para outras coisas. Né? Então ele não tem o menor respeito por a questão. Ele já foi multado várias vezes, teve um caso lá no litoral mesmo, que um agente, acho que do IBAMA mesmo, tentou dar uma multa para ele por desrespeitar a natureza e ele acabou como presidente retaliando. Então não tem o menor respeito. Ele está sendo... E esse passeio aí, filmado, faz parte até de um marketing de tentar se mostrar como um homem super-herói, super forte, super... É um negócio triste, infelizmente, para a sociedade. Mas existe uma parte do eleitorado que aceita isso. Tem uma parte do eleitorado que votou no padre Kelman, ou Kellogg, ou qualquer coisa. O eleitor é burro, 86 mil pessoas que votaram naquele padre na eleição presidencial. Então tem uma parte do eleitorado que gosta de ver isso, essas demonstrações de machismo. Isso é uma demonstração de machismo agressivo contra o pobre de um animal. Os caras são pagos para isso. Esse cara, ele não chega. Alguém paga ele para ele sentar no UOL e falar esse tipo de coisa. De dizer que o Bolsonaro foi machista com a baleia. É sério, eu preciso relembrar esse tipo de coisa. Não é um caso isolado. Pega, por exemplo, tem o vídeo do Leonardo Sakamoto. Bota o vídeo do Leonardo Sakamoto, por favor. Espero que tenha acelerado, porque senão não vou assistir Leonardo Sakamoto durante muito tempo. Bota aí pra gente, Bruno.
pode entrar com uma ação contra o Jair, o Ministério Público fala contra ela. Mas o interessante dessa história, que eu acho que o Bolsonaro atingiu com isso um momento muito pitoresco, né? Porque é o seguinte, ele tá zoando e falando assim, não, olha, eu sou perseguido, até por mostrar desabaleio, eu sou acusado. A questão é a seguinte, o Bolsonaro cometeu tantos crimes, tantos crimes, mas tantos crimes, é investigado por tantos crimes, tem elementos, tem indícios, tem evidência de tantos malfeitos que ele cometeu, que agora ele pode fazer agora ele faz piada sobre um crime de menor impacto que ele cometeu. Então é basicamente o seguinte: é a pessoa que mata, que sequestra, que rouba, que lincha, que faz tudo, que faz todos os piores crimes possíveis e impossíveis, e aí depois ele também comete uma falta menos grave, né? Sei lá, ele vai e disputa um racha na rua, que é grave, mas é menos grave essas coisas. E aí ele vai falar assim: ó, tô sendo perseguido, ó, até aqui. O Sakamoto afirma que Bolsonaro cometeu crime. Thales Faria diz que ele não tem respeito por nenhum animal e nem por ser humano. Aí eu pergunto, passam 2 anos e o inquérito é arquivado, não é imputado nenhuma conduta criminosa contra o Bolsonaro. Aí, então tá comprovado que, eu peguei só 2 aqui, porque o programa não tem como ter 18 horas, mas Thales Faria, Leonardo Sakamoto, vão se retratar? Vão se retratar ou vamos assumir que vocês são 2 palhaços militantes que estão aqui, que são pagos para falarem essas bobeiras?